Oi, gente, sou a Júlia, estou aqui de volta para a gente continuar a nossa conversa. Nas conversas anteriores, no primeiro vídeo que a gente se conheceu, né? Eu falei para vocês sobre como é importante as mulheres se reconhecerem e se ajudarem, para que a gente fuja desse estereótipo que tende a nos colocar uma contra as outras. Então é importante a gente fazer rede, é importante que a gente puxe uma a outra. No segundo vídeo, eu falei um pouco das violências que a gente sofre, que a gente está sujeita no nosso cotidiano. Falei um pouco da roupa, do trajeto que a gente tem que escolher, de como a gente tenta já quase que involuntariamente se prevenir dessas violências que a gente pode vir a sofrer. Só que é importante frisar, e o outro vídeo a gente falou isso, que a violência ela acontece 70% dentro dos nossos lares. Então a gente tem que estar atento. A violência doméstica é a maior causa de violência contra a mulher no Brasil. Então a gente precisa entender esses sinais e agir para que isso não aconteça de novo. Então, o que é violência doméstica? Como ela acontece? É importante a gente falar que a violência doméstica ela é um ciclo. Por quê? Ela tem várias etapas que a gente tem que começar a entender como funciona para que a gente possa decifrá-la e que a gente evite e ajude com que outras mulheres não sofram de novo essa violência. Vamos lá, vou explicar para vocês como que é esse ciclo. A primeira fase do ciclo é o encantamento. É quando a gente se apaixona. Você conhece aquela pessoa, você fica apaixonada, você quer estar o tempo inteiro junto, fazer tudo junto, o coração dispara quando você vê. É a paixão. A primeira fase é a paixão. E aí você começa a conhecer melhor a pessoa e a pessoa começa a dar alguns sinais. Então é importante que a gente reconheça esses sinais para que a gente não caia nesse ciclo da violência doméstica. Depois vem o ciúme. A pessoa começa a controlar a roupa que você veste, com quem você fala, com quem você anda, o que você está vendo no seu celular. Esse tipo de controle, ele às vezes é confundido com cuidado. E isso é muito importante a gente saber identificar, porque isso não é cuidado, isso é posse. Posse não é amor. Posse não é amor. Eu gosto de falar sempre, gosto de repetir, porque tem gente que brinca e fala, mas o ciúme é o tempero do amor. Não. A gente tem que aprender a fazer com que o nosso parceira, viva a sua individualidade, para que ele também deixe a gente viver a nossa individualidade. Então, vamos esquecer essa coisa de que ciúme é cuidado. Ciúme não é cuidado, ciúme é posse. E posse pode gerar outros tipos de comportamento. É o que eu vou falar agora. O terceiro passo do ciclo da violência doméstica é a agressão verbal, quando começam os gritos, os xingamentos, as humilhações. Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque senão a gente acha que é uma briga normal de casal, e não. Algumas brigas que têm gritos, que têm xingamentos, que as pessoas tentam nos diminuir, isso é um passo, e é um passo muito grande para que a gente entre no próximo ponto do ciclo da violência doméstica, que é o quê? A agressão física. Então, a agressão física, todo mundo sabe como que é, né? É o tapa, é o soco, é o chute. E em casos extremos, é o tiro, é a facada, que pode interromper a vida de uma mulher, que é o que a gente costuma chamar de feminicídio, que é o crime de ódio voltado contra a mulher. E aí, depois que acontece essa agressão física, o que acontece? A pessoa se arrepende, a pessoa que fez, né, essa violência, ela se arrepende e pede desculpa. E aí a gente chama esse ciclo de lua de mel, que é quando a pessoa fica um doce, que coloca geralmente a culpa nessa agressão em fatores externos. Ela fala, mas é porque eu estava estressado. Mas é porque eu tinha bebido. Mas é porque eu tinha usado droga. Nada justifica esse tipo de agressão. Nem o fato de agora a gente estar mais em casa, porque a pandemia fez com que a gente ficasse mais em casa. E a gente sabe que a convivência é algo que a gente tem que ficar sempre fazendo concessões. Só que a convivência não é sinônimo de agressão. Então a gente não pode confundir que a pessoa está te agredindo. Mas está agredindo porque a gente fica muito em casa e tem muito desentendimento. Não. A agressão física ela acontece porque a pessoa tem essa personalidade violenta. E a gente tem que estar atento para que a gente não chegue às vias de fato, ou seja, identificar todas essas etapas desse ciclo para que a gente possa fugir. Porque se a gente consegue identificar que
que a gente sofreu uma violência, quando aquele ciúme costuma ser exagerado, a gente já corta esse ciclo. Ele não continua. Por quê? Aí você sofre violência, você vai para a lua de mel, você fala, ele mudou, agora vai dar tudo certo, ele é outra pessoa. Só que, como eu disse, isso é um ciclo. Vai acontecer de novo. Então, a gente precisa cortar esse ciclo para que a violência não aconteça. Hoje, no Brasil, a gente tem uma legislação muito completa sobre a questão da violência doméstica. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Tem pesquisas que mostram que 98% dos brasileiros já ouviram falar dessa lei. Ou seja, todo mundo sabe que a gente tem instrumentos para a luta contra a violência doméstica. Só que conhecer ou ouvir falar não significa que você saiba tudo que essa lei representa. Essa é uma lei muito completa, que ela não tem só, vamos dizer assim, a característica de punir, ela também tem a característica de educar. Então, a Lei Maria da Penha é tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque é importante que os homens também estejam dentro desse processo. Não adianta a gente falar de violência doméstica só para a mulher. A gente tem que falar isso dentro das nossas casas, a gente tem que falar isso para os nossos filhos. É importante que eles reconheçam, para que eles saibam que uma família feliz não é uma família que vive esse tipo de agressão, é uma família onde o respeito predomina. Então, a gente precisa estudar também a Lei Maria da Penha e entender que é um instrumento hoje que acompanha todas as mulheres brasileiras nessa luta. A própria vida da Maria da Penha é muito significativa dessa luta e de como a gente teve que caminhar muito para chegar até essa lei. Essa lei está fazendo 14 anos, fez, né? O aniversário dela foi agora, dia 7 de agosto, ou seja, é uma adolescente. E a Lei Maria da Penha, por que ela existe? A Maria da Penha sofreu muitas violências. O marido tentou matá-la, colocou numa cadeira de roda. Depois que ele colocou ela numa cadeira de roda, ela ainda voltou para casa, ou seja, ela não interrompeu esse ciclo que eu falei para vocês. Ela voltou para casa, ele tentou eletrocutá-la, não conseguiu. E a violência que ela sofria não afetava só ela. Ela fala isso sempre nas palestras que ela dá. Afetava também as filhas. E aí ela começou a lutar muito para que esse agressor fosse punido. E ela demora muito tempo, porque no Brasil, antigamente, tudo era culpa da mulher. Se ela apanhava, é porque ela mereceu. Não, gente. Hoje não, a gente já avançou muito. E aí a Maria da Penha transformou essa luta, procurou órgãos internacionais, fez tudo, até que o governo brasileiro foi punido. E a punição dele serviu para que a gente fizesse uma legislação que defenda todas as mulheres. Então, agora que a gente já sabe que tem todos os tipos de violência, que não é só a física, a gente tem que denunciar. Sofreu violência, a gente tem que denunciar, gente. Isso é muito importante. Por isso que a gente precisa estar junta para poder dar força para outras mulheres fazerem também essa denúncia. Em briga de marido e mulher, a gente se mete a colher, sim. Vamos acabar com essa bobeira de que a gente não pode entrar. A partir do momento que a gente escuta uma agressão, a gente tem como ajudar. Se você escuta alguém apanhando, sendo xingada em outro lugar, vamos supor, em outro apartamento, bate na porta, porque o agressor vai ficar assustado e vai parar de bater. Se você está sofrendo um tipo de violência, como é que você pode denunciar? Isso é muito importante. Hoje a gente tem uma rede imensa. Vocês já devem ter visto que até empresas privadas estão adotando isso. Magazine Luiza criou um botão dentro do seu aplicativo. Você pode ir lá, está fazendo uma compra, se você está fazendo uma violência, você vai lá e denuncia. A gente tem muita estrutura governamental para isso. A gente tem as DEANs, que são as delegacias especializadas para mulheres. A gente tem o CEDIM, que são centros também especializados. A gente tem as guardas municipais, a gente tem os CRAs, a gente tem os CREAs, a gente tem o Corpo de Bombeiros, a gente tem as delegacias, a gente tem tudo, toda uma estrutura para que essa mulher possa denunciar. E agora que a gente está ficando muito mais em casa por conta da pandemia, às vezes a gente não tem como a gente denunciar porque a gente está do lado do agressor. E aí, algumas táticas são importantes para a gente tentar fazer essa denúncia, mesmo estando o tempo inteiro com o agressor. Quando você for jogar o lixo, leva o seu celular, porque aí você faz essa denúncia e você apaga a mensagem. Quando você for ao banheiro, tenta ir com o seu celular.
Hoje em dia, o boletim de ocorrência ele pode ser feito online. Você não precisa mais ir até uma delegacia. Você fazendo o boletim de ocorrência, você vai receber a ajuda do Estado para isso. O que é importante nessa luta contra a violência doméstica é que a gente reconheça e que a gente lute contra. E como a gente vai lutar contra? Ajudando umas às outras. Gente, é muito importante que a gente esteja unida. Não é razoável que as mulheres continuem sofrendo violência. A gente está no século XXI. A gente está aqui para lutar contra todo o tipo de opressão que nós sofremos. E a violência é a maior delas. A gente tem que ter um parceiro. A gente não tem que ter um agressor. Portanto, a gente precisa se unir para que cada dia menos mulheres sofram esse tipo de agressão. Nem uma a menos. Isso é muito importante. Muito obrigada por essa conversa que a gente teve aqui. Para mim é sempre muito legal fazer essa troca. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Eu sou uma defensora das mulheres, dos nossos direitos, e tenho certeza que agora todas vocês serão também. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima.